Sentado diante do juiz, ele demonstra medo. Inquieto, ele não consegue parar de tremer. O terno grande demais. Passa uma imagem de inocência e seus olhos azuis saltados refletem o terror que se passa em sua cabeça. Mas não se engane, ele não é a vítima aqui. Diante de você está um jovem responsável por uma das maiores tragédias dos últimos tempos. E ao ouvir a sua sentença, ele colapsou. Essa é a história de Cameron Erring, e para entender como ele veio parar aqui é necessário voltar um pouco no tempo. O sol estava alto em Tampa, Flórida. Céu limpo, vento leve vindo da Bahia. O tipo de tarde que parece convidar as pessoas a desacelerar. Famílias caminhavam tranquilamente pela Bayshore Boulevard, uma das avenidas mais bonitas da cidade. Corredores passavam com fones de ouvido, ciclistas disputavam espaço com carrinhos de bebê, casais paravam para admirar a água. Nada naquele cenário indicava que, em poucos minutos, aquele trecho se tornaria palco de uma das tragédias mais discutidas da década. Mas enquanto a cidade respirava calmamente, duas máquinas de quase meia tonelada se preparavam para romper aquele equilíbrio. Cameron Erring tinha 18 anos. 2 dias antes, havia se formado no Colégio Católico de Tampa. Para qualquer adolescente, esse momento já carrega um peso simbólico. O fim da infância, o começo da vida adulta, a sensação de que o mundo finalmente se abriu. Para Cameron, esse sentimento veio acompanhado de algo mais concreto, um presente que gritava status, poder e velocidade. Um Ford Mustang GT 2018. Preto, reluzente, motor V8 de 460 cavalos. Um carro construído para correr. Construído para chamar atenção. Registrado no nome da mãe, Cheryl Erring, mas entregue ao filho como um símbolo de orgulho e conquista. Na escola, o Mustang não passava despercebido. Colegas comentavam. Olhares seguiam o carro no estacionamento. Cameron não precisava dizer nada. O ronco do motor falava por ele. Era o carro dos sonhos. E sonhos, quando combinados com imaturidade e adrenalina, podem se tornar perigosos. Naquele 23 de maio de 2018, Cameron saiu de casa acompanhado do irmão mais velho, Tristan. Eles encontraram um amigo, John Barono, de 17 anos, que dirigia um Nissan Altima dourado. O plano era simples: ir à academia, treinar rapidamente e depois voltar. Nada de legal. Nada de planejado. Pelo menos, não oficialmente. Mas o problema das más decisões é que elas raramente são anunciadas com antecedência. Os carros pararam lado a lado em um semáforo. Um Mustang. Um Altima. 2 jovens. 2 motores. Um olhar rápido. Um sorriso quase imperceptível. Não houve contagem regressiva. Não houve aposta declarada. Apenas uma decisão silenciosa, tomada em segundos. Correr. Quando o sinal abriu, Cameron pisou fundo. O Mustang respondeu como foi projetado para responder, com violência. O motor rugiu, o carro disparou, e o Altima veio logo atrás. Em poucos segundos, os 2 veículos já ultrapassavam o limite de velocidade da Bayshore Boulevard, que era de 45 milhas por hora. Aquela não era uma estrada deserta. Era uma via urbana, cheia de cruzamentos, rampas para pedestres, famílias atravessando. Mas naquele momento, o mundo havia encolhido para 2 jovens focados apenas em vencer. Eles avançavam em zigue-zague, ultrapassando carros comuns como se estivessem parados. Testemunhas mais tarde descreveriam a cena como insana e surreal. O som dos motores ecoava pela avenida, chamando atenção, despertando medo. Alguns motoristas chegaram a frear instintivamente, sentindo que algo estava errado. E estava. Do outro lado da rua, Jessica Risinger Robinal empurrava um carrinho de bebê. Ela tinha 24 anos. Estava em Tampa visitando familiares. O dia estava bonito demais para ficar em casa, então decidiu sair para caminhar com a filha, Lilia, de apenas 21 meses. Um gesto simples. Um dos atos mais comuns e puros da maternidade. Elas atravessavam pela rampa de pedestres. Legalmente, tinham prioridade. Jéssica não viu os carros chegando. Não teve tempo de ouvir. Não houve aviso. Quando Cameron finalmente percebeu a presença delas, já era tarde demais. Os dados extraídos do Mustang mais tarde revelariam a verdade crua que a mente humana tende a negar em momentos de pânico. Cameron dirigia a mais de 100 milhas por hora, cerca de 164 km por hora. Em uma via urbana. Em plena luz do dia. Ele pisou no freio. Mas a física não negocia. A essa velocidade, a distância de frenagem não é medida em metros, mas em campos de futebol. O impacto foi inevitável.
O Mustang atingiu Jéssica e Lilia com uma força brutal. O corpo de Jéssica foi lançado a mais de 12 metros, caindo violentamente no asfalto. O carrinho de bebê foi arremessado ainda mais longe, se desintegrando ao tocar o chão. O som do impacto foi descrito como algo que não parecia real. Um estalo seco. Metal contra carne. E então, gritos. Silêncio. Pessoas correram em direção ao local. Algumas choravam. Outras gritavam por ajuda. Alguém ligou para o serviço de emergência. Jéssica ainda estava viva, mas gravemente ferida. Sangrava muito. Mal conseguia se mover. Antes de perder a consciência, fez uma única pergunta. Minha filha. Onde está minha filha? Lilia foi encontrada alguns metros adiante. Azul. Com dificuldade para respirar. Com ferimentos por todo o corpo. Enquanto paramédicos tentavam salvar 2 vidas despedaçadas em segundos, Cameron estava sentado na grama, pálido, com os joelhos junto ao peito. Chorava. Tremia. Seu carro, o mesmo símbolo de orgulho de dias antes, agora era um amontoado de metal retorcido parado no meio da avenida. Minutos depois, ele seria algemado. Naquele instante, 3 vidas já haviam sido irremediavelmente destruídas. 2 delas nunca mais viriam o pôr do sol. A terceira ainda não entendia completamente o que havia feito. Mas o que ninguém ali sabia, nem Cameron, nem os socorristas, nem os curiosos que se aglomeravam ao redor, era que aquele não era apenas um acidente isolado. Era o começo de uma investigação que revelaria um padrão, e um julgamento que dividiria o mundo. No Hospital Geral de Tampa, o tempo parecia se mover de forma diferente. Minutos se arrastavam como horas. Médicos corriam pelos corredores, enfermeiros falavam em códigos curtos, e uma família, a centenas de quilômetros de casa, aguardava respostas que ninguém queria dar. Jéssica Riesinger Robinau não resistiu aos ferimentos. Seu corpo havia sofrido traumas graves demais. Pouco depois de dar entrada no hospital, ela foi declarada morta. Lilia, sua filha de 21 meses, ainda respirava. Mas os exames eram claros e cruéis. Lesão cerebral inoperável. Não havia cirurgia, não havia milagre, não havia escolha. Ela morreria no dia seguinte. Enquanto isso, David Robinau, marido de Jéssica e pai de Lilia, ainda não sabia de nada. Ele estava resolvendo detalhes burocráticos da própria licença de piloto. Ligou para a esposa. Nenhuma resposta. Ligou novamente. Silêncio. Quando voltou à casa do tio onde estavam hospedados, encontrou tudo vazio. Um pressentimento ruim o fez sair para procurá-las. Foi então que ele viu as luzes. Viaturas policiais, ambulâncias, pessoas paradas na calçada. Quando David se aproximou e reconheceu o carrinho de bebê destruído, não precisou ouvir mais nada. Um policial confirmou o que sua mente já havia entendido, mas seu coração se recusava a aceitar. Sua família havia sido arrancada dele em minutos. Do outro lado da cidade, Cameron Erring estava sob custódia policial. Ele não tentou fugir, não discutiu, não resistiu. Testemunhas relataram que ele parecia em choque. Chorava. Repetia que não queria aquilo, que não tinha visto, que tinha sido um acidente. E, à primeira vista, tudo apontava para isso. Um acidente trágico causado por imprudência juvenil. Mas a polícia não trabalha com aparências. Trabalha com dados. Quando os investigadores começaram a analisar o Mustang GT, descobriram algo que mudaria completamente o rumo do caso. O carro não era apenas um meio de transporte. Era uma máquina inteligente, equipada com um sistema que registra informações detalhadas sobre velocidade, aceleração e comportamento do motorista. Uma espécie de memória digital. E essa memória começou a falar. Os dados mostraram que, no dia do atropelamento, Cameron havia atingido mais de 100 milhas por hora na Bayshore Boulevard. Mas isso não foi o mais chocante. Ao analisar registros de dias anteriores, os investigadores encontraram algo ainda pior. Dias antes da morte de Jéssica e Lilia, Cameron havia levado o Mustang a 162 milhas por hora, cerca de 262 km por hora, em uma rodovia pública, a Interstate 75. Não em um autódromo, não em um evento legal, em uma estrada comum, com outros motoristas, famílias, caminhões e crianças. A narrativa começava a mudar. Isso não era mais um jovem que cometeu um erro uma única vez. Era um padrão, um comportamento repetido, um desprezo constante pelos limites da lei e da vida humana. Para a promotoria, aquilo foi o ponto de virada.
Cameron e John Barono foram oficialmente acusados de 2 acusações de homicídio veicular e participação em corrida ilegal. Pela lei da Flórida, crimes de segundo grau, puníveis com até 15 anos de prisão por cada morte. 30 anos no total. Os 2 jovens foram liberados sob fiança enquanto aguardavam julgamento. A comunidade de Tampa estava dividida. Alguns viam Cameron como um monstro irresponsável. Outros o viam como um garoto privilegiado que havia cometido um erro irreversível. A defesa se movimentou rápido. A família Herring contratou um advogado experiente e conhecido. A estratégia ficou clara desde o início: humanizar Cameron. Transformar o motorista de 100 milhas por hora em um menino confuso. Um jovem imaturo. Um filho amoroso. Um estudante promissor que jamais teve a intenção de machucar alguém. Não houve álcool. Não houve drogas. Os carros pararam imediatamente. Tecnicamente, tudo isso era verdade. Mas também era verdade que 2 pessoas estavam mortas. Enquanto isso, o caso de John Barono seguia por um caminho diferente. Aos 17 anos na época do acidente, ele tomou uma decisão que mudaria sua vida, e a de Cameron. John aceitou cooperar com a promotoria. Admitiu culpa. Renunciou ao julgamento como menor. Reconheceu seu papel na corrida ilegal. O acordo foi fechado. John Barono recebeu 6 anos de prisão, seguidos de 15 anos de liberdade condicional. Sua carteira de motorista foi suspensa. Ele sairia da prisão ainda jovem, com chance de reconstruir a vida. Cameron assistiu a tudo e começou a acreditar que também poderia escapar. Em dezembro de 2020, mais de 2 anos após o acidente, Cameron tomou uma decisão que definiria seu destino. Fez um open plea, uma confissão sem acordo de pena. Ele admitia a culpa, mas deixava a sentença totalmente nas mãos do juiz. Era uma aposta perigosa. Sua defesa acreditava que o juiz veria o mesmo que eles: um garoto bonito, educado, sem antecedentes, esmagado pela culpa. Um jovem cujo cérebro ainda não estava totalmente desenvolvido. Alguém que merecia uma segunda chance. A defesa estava confiante. A família estava confiante. Cameron também. Eles estavam prestes a entrar em um tribunal onde tudo seria exposto: o passado, o padrão, a dor e a voz de um homem que perdeu tudo. O tribunal do condado de Hillsborough estava lotado naquela manhã de abril de 2021. Câmeras posicionadas, bancos ocupados, cochichos baixos ecoando pelo salão. Não era apenas mais uma audiência criminal. Era o desfecho de uma tragédia que havia arrancado uma mãe e um bebê de um pai, e colocado o futuro de um jovem nas mãos de um único homem, o juiz Christopher Nash. Cameron Herring entrou no tribunal vestindo terno escuro, cabelo bem arrumado, postura contida. Agora com 21 anos, parecia mais velho do que no dia do acidente, mas ainda carregava traços de adolescência no rosto. Ele se sentou ao lado dos advogados, evitando contato visual com a família das vítimas. Não por arrogância, por medo. Medo do que ouviria. Medo do que poderia perder. A defesa começou. Um por um, familiares e amigos subiram ao púlpito para pintar o mesmo retrato: Cameron como um bom garoto. Um filho amoroso. Um irmão dedicado. Um jovem que jamais teve intenção de machucar alguém. A palavra acidente foi repetida inúmeras vezes. Sua tia falou da devastação que o episódio causou na família Herring. Sua mãe, Cheryl, mal conseguia conter o choro. Disse que seu filho não tinha um osso maldoso no corpo. Que ele pensava no impacto todos os dias. Que aquela imagem jamais sairia de sua mente. O subtexto era claro: Cameron também era uma vítima. Então veio o especialista. Um neurocientista foi chamado para explicar ao tribunal algo que já se tornará comum em casos envolvendo jovens réus: o cérebro adolescente. Ele descreveu como o córtex pré-frontal, responsável por controle de impulsos, julgamento e avaliação de riscos, só se desenvolve completamente por volta dos 25 anos. Cameron tinha 18. Seu cérebro, segundo a ciência, ainda estava em construção. How could he do something so stupid? He's a bright kid. It is because the stop and think part of the brain, the frontal lobe, where we stop and think about our action, is not developed. A defesa apostava nisso. Apostava que o juiz enxergaria a falha neurológica onde a promotoria via escolha consciente. Apostava que a ciência suavizaria a sentença. Por algumas horas, parecia funcionar. Então, o juiz chamou o último depoente, David Robinau. O homem se levantou lentamente. Seu rosto não demonstrava raiva.
Não havia ódio. Apenas cansaço. Um cansaço profundo, de quem já chorou tudo o que podia chorar. Quando começou a falar, o tribunal silenciou. Durante 45 minutos, David não leu notas. Não elevou a voz. Ele falou como um homem que perdeu tudo e não tem mais nada a esconder. Descreveu Jéssica não apenas como vítima, mas como esposa, como mulher, como mãe. Falou de como ela amava caminhar com Lilia. De como empurrar o carrinho era um dos momentos mais felizes do dia. Ela estava fazendo o ato mais inocente da maternidade, disse. E você as matou. Cada frase era direta. Sem adjetivos exagerados. Sem espetáculo. A dor não precisava ser dramatizada. Ela ocupava o espaço sozinha. David falou do silêncio da casa. Do quarto da filha. Do berço vazio. De como todos os dias ele volta para um lar que deixou de ser lar. De como o tempo não cura quando não há mais futuro para se esperar. E então, ele olhou diretamente para Cameron. Você era privilegiado. Você teve escolhas. E escolheu ignorar todas. The effort and courage it takes to walk into that morgue and see the injuries that you created on her. Algumas pessoas no tribunal choravam abertamente. A mãe de Cameron soluçava. O próprio Cameron manteve os olhos baixos. Pela primeira vez, parecia entender que aquele processo não era sobre ele. Quando David terminou, não pediu vingança. Não gritou por punição. Fez um apelo simples, que a sentença servisse como exemplo. Que outros jovens pensassem duas vezes antes de transformar ruas públicas em pistas de corrida. Ele desceu do púlpito. O dano já estava feito. Agora, tudo estava nas mãos do juiz. Christopher Nash ouviu tudo. Anotou. Releu relatórios. Considerou a ciência. Considerou os dados do carro. Considerou o padrão de comportamento. Considerou a dor. Quando começou a falar, sua voz era calma. Controlada. Ele explicou que nenhuma sentença poderia reparar o que havia sido destruído. Que a lei oferecia diretrizes, mas não respostas fáceis. Por um breve instante, houve esperança. O juiz mencionou precedentes. Falou sobre possibilidades de atenuação. Cameron levantou o olhar. Talvez fosse possível. Então o tom mudou. O juiz falou sobre os registros do Mustang. Sobre as velocidades extremas. Sobre o comportamento repetido. Sobre o risco consciente. Disse que aquilo não era um único erro isolado, mas um padrão perigoso de escolhas. A esperança se dissolveu. Quando a sentença começou a ser lida, o tribunal prendeu a respiração. 9 anos pelo primeiro homicídio veicular. O rosto de Cameron relaxou por um segundo. 9 anos era pesado, mas suportável. Ele poderia sair jovem. Recomeçar. Então veio a segunda contagem. 15 anos. Consecutivos. 24 anos no total. A reação foi imediata. Cameron ficou imóvel. Seu rosto passou por confusão, choque, pânico absoluto. Ele não havia calculado isso. Não daquela forma. Same charge. Court will adjudicate the defendant guilty, sentence him to 15 years Florida State Prison, and that'll run consecutive to count 1, for a total 24 years Florida State Prison. David Robinal não reagiu. Apenas assentiu levemente. Justiça não traz alívio. Apenas encerra um capítulo. Enquanto Cameron era algemado e levado para fora do tribunal, uma verdade começava a se formar fora daquelas paredes. Uma verdade que explodiria nas redes sociais e dividiria o mundo. Em poucas horas após a sentença, o nome de Cameron começou a circular nas redes sociais. Primeiro em pequenos fóruns. Depois no Twitter. Em seguida, no TikTok. O que começou como debate jurídico rapidamente se transformou em algo muito mais ruidoso e perturbador. 24 anos é demais. Ele é só um garoto. Foi um acidente. Mas havia um elemento novo, quase surreal, que passou a dominar a conversa: a aparência de Cameron. Milhares de comentários não discutiam os fatos do caso. Não mencionavam Jéssica. Não mencionavam Lilia. Falavam do rosto de Cameron. Da simetria. Dos olhos claros. Do potencial desperdiçado. Alguns diziam que ele era bonito demais para a prisão. Outros criaram vídeos românticos, montagens com músicas tristes, edições que o retratavam como uma vítima do sistema. Fã-clubes surgiram. Cartas começaram a chegar à prisão.
Pessoas que nunca haviam pisado em Tampa, que jamais tinham ouvido o nome de Jessica Riesinger Robinau, pediam clemência, redução de pena, liberdade. Em poucos meses, vídeos relacionados ao caso somavam bilhões de visualizações. Mais de 100 mil tweets defendiam Cameron. A tragédia havia sido reescrita. Para muitos, Cameron não era mais o jovem que dirigia a mais de 160 km por hora em uma avenida urbana. Ele se tornou um símbolo do exagero do sistema, da crueldade da justiça, da falha em dar segundas chances. Mas símbolos são perigosos. Eles simplificam histórias complexas, apagam nuances e, sobretudo, escolhem o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido. Enquanto a internet discutia se Cameron merecia outra chance, havia uma pergunta que quase ninguém fazia. Quantas chances Jessica e Lilia tiveram? Nenhuma. David Robinau não ganhou seguidores. Não virou hashtag. Não teve vídeos editados com trilha sonora triste. Ele voltou para Ohio. Para uma casa silenciosa. Para um quarto infantil que nunca mais seria usado. Em entrevistas raras, David foi direto. Disse que não sentia ódio. Que perdoava Cameron, não por ele, mas porque era isso que Jessica teria feito. Mas também deixou claro que perdão não é sinônimo de ausência de consequência. A sentença não me devolve minha família, disse. Mas talvez impeça outra. Cameron Erring hoje cumpre sua pena em uma prisão estadual da Flórida. Sua data mais próxima de liberação o colocará na casa dos 40 anos. Ele terá passado quase toda a juventude atrás das grades. Alguns dirão que isso é cruel. Outros dirão que é proporcional. A lei não pune intenções. Pune escolhas e consequências. Cameron não acordou naquele dia querendo matar alguém. Isso é verdade. Mas ele acordou disposto a correr. Disposto a ultrapassar limites. Disposto a tratar uma avenida cheia de famílias como uma pista pessoal. E fez isso não uma vez, mas repetidamente. O que aconteceu em Bayshore Boulevard não foi azar. Foi matemática. Velocidade excessiva. Tempo de reação insuficiente. Corpo humano frágil. Resultado inevitável. O caso de Cameron Erring não é apenas sobre um jovem imprudente ou um juiz severo. É sobre como a sociedade reage quando a tragédia não se encaixa em narrativas confortáveis. É sobre como aparência, privilégio e carisma podem distorcer empatia. E é sobre quem escolhemos proteger quando somos forçados a escolher um lado. No fim, 2 vidas foram apagadas. Uma família foi destruída. E um jovem perdeu a própria liberdade. Não há vencedores nessa história. A única certeza é esta: ruas não são pistas. Segundos de adrenalina não valem uma vida inteira de luto. E algumas escolhas, feitas em silêncio, ecoam para sempre. O mundo seguiu em frente. A internet mudou de assunto. Mas, para David Robinau, o tempo parou naquele dia ensolarado em Tampa. E nunca mais voltou a andar. Agora deixe seu comentário. A sentença foi justiça ou excessiva? E se você acredita que histórias reais como essa precisam continuar sendo contadas, inscreva-se no canal.